Okay. 1, 2, 3. We are recording. Hi, everyone. This is a Chantel Cooley podcast, and I'm super excited to be with you today. Oi, pessoal. Esse daqui é o podcast da Chantel Cooley e eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Today, we have with us a special guest, my special friend, Pastor Vivian. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga especial, pastora Vivian. We met several years ago, and I was in her amazing women's conference. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás e eu tive a oportunidade de estar na conferência Mulheres Incríveis, que é encabeçada pela pastora. And one of the things I noticed about her is she was such a servant. E uma das coisas que eu notei a respeito dela é que ela é uma grande serva. She made me feel so special, like I was worth $1 million. Ela me fez me sentir tão especial, sabe essa pessoa que faz você sentir que você vale milhões? So I knew I had to have her because she is going to be perfect for talking to us about marketplace ministry. E eu sabia que nós precisávamos recebê-la aqui nesse podcast, porque ela vai ser muito valiosa falando conosco a respeito do sacerdócio de mercado. Now, I know you've probably heard of her, but I want to tell you a little bit more about her. Eu sei que talvez você já tenha ouvido a respeito dela, mas eu quero te falar um pouquinho mais. She's very well known in her own country, Brazil, Ela é muito conhecida, né, no seu país natal, Brasil, but she resides in Dallas, mas ela vive em Dallas, here in the USA, nos Estados Unidos, where she is changing lives with her husband. onde ela e o seu marido estão mudando vidas. Not only is she a great leader, she's a great mother and wife. Ela não é só uma grande líder, mas ela também é uma grande mãe e uma grande esposa. And I know this because I've been to her house. E eu sei disso porque eu já estive lá na casa dela. Amém. I want you to join with me in welcoming Pastor Vivian. Welcome. Eu quero que junto comigo vocês deem boas-vindas à pastora Vívia. Seja bem-vinda, pastora Ai, Vívia. muito obrigada. Para mim, realmente é um prazer estar aqui nesse podcast, né, de um ministério que eu admiro há tantos anos, que me fez crescer, me fez aprender. Eu amo ler os livros da Chantel, aprender com ela. Então, realmente, para mim é uma grande honra estar aqui e participar deste momento tão especial nesse dia. Oh, thank you so much. It's so good to be with you as well. Muito obrigada. É muito bom também ter aqui com você. I really feel like we have a kingdom friendship. Eu realmente sinto que nós temos uma amizade do reino celestial. And you know, when you have a kingdom friendship, that is when someone celebrates your victories as well with you, which is so important. E uma amizade do reino é quando tem essa pessoa que celebra as suas vitórias, que te celebra também, né? As suas conquistas, e isso é tão importante. Of course, before we get started, you have written children's books. E antes Yes! de nós começarmos, a pastora Vivian também é uma escritora. Ela tem alguns livros infantis publicados. Maybe just tell us a little bit about this book because we've both written children's books. Então, talvez, pastora Vivian, só conta um pouquinho pra gente sobre esses livros. Nós duas temos livros infantis. Sim, eu tenho um chamado muito especial para escrever esses livros. Foi algo que começou alguns anos atrás, porque eu sempre gostei de histórias infantis, essas histórias, né, que são as mais conhecidas, de contos de fadas. E alguns anos atrás eu escrevi um musical, e esse musical me inspirou a resgatar esses contos infantis, né, os mais conhecidos. Eu tô aqui com alguns, ó, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos. Então, assim, Wow. eu resgato essas histórias e escrevo elas com princípios cristãos. E isso não foi algo da minha cabeça, mas esses livros, há muitos, né, há 2 séculos atrás, foram escritos, a maioria deles, pelos irmãos Grimm. E aí, nesse meu estudo sobre os contos infantis, sobre esses escritores, eu descobri um tesouro. Eles eram cristãos. E eles, na época, eles queriam passar essas histórias e ensinar princípios, e princípios cristãos. Então, se você pega o original desses livros, todos eles, em algum momento, vão falar sobre Deus, vão citar versículos bíblicos, as princesas vão orar.
Então, assim, era algo que eles queriam eternizar essas histórias e eles aproveitavam isso também para ensinar princípios. E esse é uma técnica muito preciosa, né? Contar histórias que não existem para ensinar princípios, que o próprio Jesus se utilizava dessa técnica através das parábolas. Então, é algo poderoso que alcança o coração das crianças e você vai se divertir aí com esses livros, porque vai ensinar muitos princípios bíblicos. Right. And how do you, if someone wants to buy these books, tell us how to do that. E se alguém Sim, quiser comprar esses livros, onde eles podem encontrá-los? sim, nós estamos agora num processo de transição. Esses livros eles eram publicados por uma editora e agora a gente está transicionando para uma outra editora. Então, no momento, a gente ainda não consegue, mas nos próximos, nas próximas semanas aí nós já vamos ter os novos contatos e a gente pode publicar, né, no Instagram. Posso mandar aí para a Chantel para me ajudar a compartilhar. E eles também estão sendo traduzidos para o espanhol e inglês e vão ser publicados aqui nos Estados Unidos também. Oh, wow. And we can find you on social media. E qual É, é o seu Instagram para nós nos encontrarmos? Pastores Vivian Kedney, que é o nome do meu esposo, né? Okay. Meu e do meu esposo. Pastores Vivian Kedney. Wonderful, wonderful. I want to add this. Eu quero acrescentar isso. My children, I spoke the word over them. I read books to them that talked about the Bible. Os meus filhos, eu declarei a palavra sobre eles. Eu lia livros para eles que falavam sobre a Bíblia. And if you can do this at a young age, E se você consegue fazer isso desde novos, you're planting the word of God in their lives. você está plantando a palavra de Deus na vida deles. And because you did that, E porque você fez isso, and I've done that, e eu já fiz isso, when your children get older, you're able to talk to them about God and about praying. quando eles começam a crescer um pouco mais, você começa a conseguir falar com eles sobre orações, sobre princípios do reino. So it does pay off. E sim, tem uma grande recompensa. There will be times when I say, okay, everybody, we're going to pray in our prayer language. Então, tem hora que eu falava para eles: então, pessoal, nós vamos orar em línguas agora. My kids are like 27 years old and 29 now. Os meus filhos hoje, eles já têm 27 e 29 anos de idade. And we'll just stop what we're doing and we're all praying in our prayer language. And it's amazing. E quando eu dou esse comando, eu aviso às vezes, pessoal, hora de nós orarmos em línguas. E todo mundo para o que está fazendo e nós nos juntamos Amém. assim. So if you have small children, get them into these kinds of books. Então, se você que está nos assistindo tem filhos pequenos, você precisa ter esse tipo de material, esse tipo de livro. And you know, Pastor Vivian, I know this is we're off a little bit of off course a little right now. E, pastora Vivi, eu sei que a gente ainda não entrou no série que a gente vai entrar ainda, But I know that we're following what the Holy Spirit wants us to do. mas eu sei que nós estamos seguindo aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos. But I was listening to a pastor. He said that the word will grow with you. E eu estava ouvindo o pastor e ele estava dizendo que a palavra vai crescer com você. It expands as you get older. Ela expande enquanto você envelhece, enquanto você se torna mais velho. What do you think about that? O que que você acha sobre isso? Ah, isso é algo muito especial, porque a palavra ela é viva, né, a todo momento. E o mais interessante é que muitas vezes nós lemos quando éramos crianças e aprendemos alguma parte da Bíblia. E aí, numa outra idade, você volta e você vai estudar sobre aquele assunto, a mesma palavra vai te trazer pontos que você nunca tinha prestado atenção, ou vai te trazer uma outra perspectiva, e você vai aprender diferente sobre aquilo. E também é muito sobre a maturidade, né? Como que você está lendo a Bíblia naquele momento, Deus vai falar de uma maneira com você. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu sempre fui essa menina romântica que ama príncipes, princesas, contos. Então, assim, algumas amigas até me diziam: Nossa, você
parece que vive num conto de fadas, a sua vida parece que não é real, mas essa era a minha linguagem da época. Então, Deus falava comigo nessa minha linguagem naquela época. Até quando eu ainda era uma jovenzinha e eu orava para o Senhor, falava: Senhor, eu sei que o Senhor tem um príncipe para mim. E eu orava pedindo meu esposo na época. E muita gente não acredita nessa história, mas se você for lá em Ezequiel 12, você vai encontrar um versículo que fala que refere-se ao príncipe. Então, eu estava orando, pedindo para Deus, o meu esposo. Deus me mostrou o meu esposo através de uma visão e eu estava em dúvida. Então, o Senhor usou a palavra para falar comigo na minha linguagem naquela época. Então, a palavra de Deus, o Senhor, ele vai falar de uma forma com que você consiga entender. E isso é o mais gostoso da Bíblia, né? Não importa a idade, cada dia você vai crescendo mais em sabedoria e é uma fonte inesgotável. Eu acho que ninguém pode falar assim: olha, eu já sei demais da Bíblia, eu já aprendi tudo que tinha e esgotou. Não. Porque cada dia ela é uma fonte de água viva que preenche o nosso coração, preenche o vazio que nós estamos ali no dia a dia. Por isso é tão importante nós buscarmos isso todos os dias da nossa vida. So let's transition into how the Word of God is so needed in the marketplace. Então agora vamos transicionar pegando por que que a palavra de Deus ela é tão necessária no sacerdócio, no mundo dos negócios, no sacerdócio de Yeah. mercado. So the Word, it will expand your territory. Então a palavra ela vai expandir o seu território. It will cause you to think with confidence. Ela vai fazer com que você pense com confiança. It will cause you to think bigger. Ela vai fazer com que você pense maior. And God thinks big, we have to think big. Então, se Deus pensa grande, nós também precisamos pensar assim. And so in my life personally, and I know probably with yours as well, Então, na minha vida pessoalmente, eu sei que na sua provavelmente também. the Word of God has expanded our territory so that we're able to handle leadership. Eu sei que a palavra de Deus ela expandiu o nosso território para que nós pudéssemos ser capazes de suportar a liderança que ele nos entregou. And I think, Pastor Vivian, one of the things, and I want you to talk on this, E eu acredito, pastora Vivian, que uma das coisas, eu gostaria que você comentasse a respeito disso. people in the business world, they don't know exactly how to combine the kingdom principles with their job. Às vezes, as pessoas do mundo dos negócios não conseguem, não sabem como combinar os princípios do reino com as suas atividades, com seus negócios. And of course, you've been to my university. Você já esteve na minha And universidade you have seen how the Word of God expanded our territory. e você viu como a palavra de Deus expandiu o nosso território. It became the foundation of our lives in the secular world. Ela se tornou a fundação das nossas vidas no mundo secular. Amém. So I know we have a lot of business women and men listening to us today. E eu sei que nós temos muitos homens e mulheres de negócios nos ouvindo hoje. So I really want you to talk how you combine and how powerful it is combining the Word Então eu quero que você fale um pouquinho sobre como quão poderoso e importante é de combinar a palavra, the kingdom principles os princípios do reino, right in your job. ali no seu trabalho, na sua função de mercado. Amém. Bom, hoje eu trabalho em tempo integral para o reino, né? Então, nós somos pastores, nós estamos envolvidos com a igreja. Então, ali é mais fácil o seu dia a dia, você está totalmente conectado com a palavra. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive trabalhos fora, né? Antes de virmos aqui para os Estados Unidos estudar teologia, eu fui também policial, já fui secretária. Então, eu estive incluída nesses lugares. E o importante é saber que nós não podemos fazer essa separação. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela precisa estar encucada, fazer parte da nossa vida onde quer que nós estejamos. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil você inserir a palavra de Deus, porque ela vai sair como naturalmente na sua vida. Então, por exemplo, a palavra de Deus, ela não é feita só
para cristãos, por exemplo. Se você vê a palavra de Deus, a Bíblia, ela influenciou as leis de cada país, não é? A conduta de cada pessoa. Então, tudo que você imaginar, né, no mundo natural, no mundo dos negócios, nós vamos encontrar na Bíblia. Então, isso é algo assim que precisa ser natural, correr natural na sua vida. E Uhum. aí, essas aplicações, eu tenho assim muitas histórias onde eu pude ser usada por Deus no meu local de trabalho, né, no mundo secular. E muitas vezes eu não precisava falar que, por exemplo, olha, eu sou cristã, olha, tá escrito isso no capítulo tal, versículo tal, porque era algo que saía naturalmente. Então, seu testemunho, muitas vezes, fala mais alto a palavra de Deus do que as próprias Uhum. citações que você vai falar. Então, vai dizer muito em relação ao seu caráter, né, os seus princípios, as suas atitudes perante as situações, as adversidades. Então, a pessoa vai enxergar que há algo diferente em você. E muitas vezes o que acontece é que chegam pessoas para perguntar, né? Mas por que que você faz isso? Você é diferente. Eu vejo que você tem algo diferente. Muitas vezes eu nem Uhum. falei, mas as próprias pessoas elas conseguem verificar. Então, uma situação, por exemplo, eu desde o meu primeiro emprego, eu era uma secretária de um médico. Então, eu exercia ali função de liderança sobre outras meninas e também era subordinada aos meus patrões. E sempre que eu via algo que não estava certo, que não estava correto, eu sempre dava as minhas orientações de sabedoria baseados no que eu aprendia na Bíblia. Muitas vezes também eu fazia versículos bíblicos, escrevia num papelzinho, colava no armário de uma colega, dava uma palavra. Eu vi a Chantel fazendo isso também em um dos livros que eu li da Chantel, que eu não me lembro, mas eu sei que ela sempre deixava um bilhetinho na mesa de uma funcionária dela, de um funcionário, deixava um versículo bíblico, e ela até conta, nesse livro, que essa funcionária ficou tão impactada que um dia ela, sem querer, perdeu o papel e ela ficou em choque e falou assim: Você pode, por favor, escrever novamente? Então, são pequenas atitudes onde você vai mostrando, né, o seu coração, a sua atitude, você vai fazendo a diferença. Muito sobre o fruto do Espírito também, né? Fala muito sobre isso, fala palavra vivida, a palavra de Deus vivida através do fruto, né? A hora que você passa por situações difíceis, qual é a sua atitude? Então você consegue falar através das suas ações tudo que está na palavra sem citar a palavra, e também muitas vezes é importante que você deixe um versículo, que você dê uma palavra, às vezes até uma palavra profética. As pessoas, elas precisam de relacionamentos, e às vezes no local de trabalho o que a gente enfrenta é muita competição, gente querendo passar por cima do outro para alcançar uma posição, pessoas fazendo maldade, pessoas invejando, pessoas competindo, querendo mostrar serviço, né, ser melhor uns que os outros. Então, é o ambiente propício, o melhor ambiente para você mostrar o reino de Deus e ser assim como Jesus, né, com Mhm. uma liderança servidora. So good. Now, what is Incrível. maybe a scripture? Então, qual seria uma escritura? What's a scripture that you can that you brought with you to work? Maybe that you could share with some other ones that are listening. Então, pastora Sim, Vívia, qual é uma escritura que talvez você podia nos dar o exemplo de uma que você levava consigo para o trabalho? Marcos 10:45 para mim sempre foi a chave de eu mostrar para os outros o exemplo de Jesus. Então diz assim: pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esse é um versículo assim que eu amo muito, e tem Mm. um outro também em Mateus 23:11 que diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Então, não importa a sua posição, se você está
em uma posição de liderança ou se você está numa posição de subordinado. Eu acho que o nosso papel é ser como Jesus, né? Servir, estar ali para servir. E o servir, muitas vezes, fazer aquela pessoa crescer, não é? Fazer ela amadurecer, dar o caminho para ela, ensinar, discipular. E se você vê, por exemplo, que ela está indo por um caminho mal, você dá uma palavra, né, de conselho para essa pessoa. Então, para mim, eu acho que esse é o segredo, né? Ser como Jesus e servir, porque ele tinha todo o poder. Ele era o maior de todos, mas essa foi a maior lição que ele nos fez. Ele veio para servir, cuidar de pessoas e discipular pessoas. I love that. So let's continue to talk about servant leadership. Eu amei isso. Então vamos continuar falando um pouco mais sobre liderança que serve. And of course, serving is a great platform to use for your business, your job. E servir é uma grande plataforma para ser usada no seu negócio, no seu emprego. And I mean, you're furthering the kingdom of God in your job. Você está expandindo o reino de Deus no seu trabalho. You're changing lives. Você está transformando vidas. And I'll never forget, God spoke to me many years ago. E eu nunca vou me esquecer, o Senhor falou comigo muitos anos atrás. And He told me, I want you to teach people how to advance. Eu quero que você ensine pessoas como avançar, How to get promotions, como conseguir promoções, how to create wealth. como criar riqueza. And so these were people that were leaders in our company. Então, essas só foram pessoas que são líderes na nossa empresa. And this ties back to what we just talked about, why we bring the Word of God with us. E isso se conecta com aquilo que a gente acabou de falar, de por que que a gente traz a palavra para o mundo dos negócios. I remember Jesus speaking to my heart, Eu lembro de Jesus falar ao meu coração. and He said, You don't need to talk about me E ele falava: Você não precisa falar de mim. because, I'm at work. Então, porque você entende que eu estou no ambiente And corporativo. He said, You have the Word in you. E ele falava para mim: Você tem a palavra em você. So when you speak, Então, quando você fala, whether it's about leadership skills seja de habilidade de liderança or specific job task, ou de funções específicas, tarefas específicas de trabalho, that word that you spoke over yourself is going to begin to do something. essa palavra que você falou sobre si mesma, aquela palavra que você declarou, ela vai começar a trabalhar. So as we serve, we're just bringing people up higher and higher, whatever we're talking about. Então, quando nós servimos, a ideia é que nós estamos elevando as pessoas, trazendo elas cada vez mais alta, não importa do assunto que nós estejamos falando. And of course, the word, and when you mix it with serving people, Então, é claro que a palavra é tão poderosa, e quando você mistura isso com servir as pessoas através da palavra, it really positions you for incredible opportunities to change lives. isso te posiciona, te qualifica para oportunidades incríveis de transformar vidas. I can remember mentoring several uh, leaders, and they went after God. About 3 months later, they said, "I'm going to follow God." Eu lembro que eu mentorei alguns líderes e depois eles falavam, depois de alguns meses, eles falavam: Eu vou atrás desse Deus, eu preciso And servir esse Deus também. and Pastor Vivian, I did not even bring up anything about following God, but they saw my life. E algumas vezes, pastora Vívia, eu nem citava isso claramente, sabe? De seguir a Deus, eu nem fazia esse convite claro. Mas só de ver, de testificarem, eles Amém. se sentiam convidados para isso. And so that's what happens when you serve, right? E é isso que acontece quando nós servimos, certo? Certo. É lindo ver
como o Senhor pode nos usar, muitas vezes só com as nossas ações, o nosso testemunho. E é para isso que nós somos chamados. Eu acho que cada pessoa ali no nosso local de trabalho, ela é uma pessoa importante, criada. Jesus deu a vida por ela. Então, nós precisamos ser este instrumento que vai falar essa verdade, né, para essas pessoas. Então, muitas vezes no meu local de trabalho, eles recebiam, às vezes, críticas, né, e ficavam tristes, às vezes, em situação, né, de chorar, de se sentir muito pequeno. Então, eu sempre vinha com uma palavra: olha, você é mais do que tudo isso, você pode muito mais, né? O próprio versículo de Jeremias 29:11 nos diz, né, que eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar aquilo que desejais. Então, o Senhor tem esse plano, né, para cada ser humano, para cada pessoa. E nós somos esses agentes de transformação, onde quer que nós estejamos, né? Levantar as pessoas, né? Nós Uhum. precisamos ser esses agentes que vão elevar as pessoas, que vão ensinar. Eu tenho muitas experiências, assim, de pessoas que muitas vezes estavam, por exemplo, fizeram algum mal para mim no meu local de trabalho. E, e eu via isso sempre como uma oportunidade de ensinar essa pessoa pagando o mal com o bem. Então, por exemplo, eu tive algumas situações na polícia, vou contar um testemunho Uhum. claro do que aconteceu. Eu cometi um erro, né, na polícia uma vez, coloquei uma munição em uma arma e, como eu cuidava da reserva de armas, eu esqueci de tirar essa munição e guardei. Então, esse é um erro gravíssimo. E naquela época existiam alguns sargentos que eles, não sei por quê, acho que às vezes se sentiam um pouco ciumados com o trabalho, e eles estavam querendo de alguma forma, assim, denegrir a minha imagem. Então, eles encontraram nessa situação uma forma de me punir, né? E na polícia, muitas vezes, o policial é preso, né? Dependendo das ações e tal, e da gravidade. E então eles realmente levaram a minha cabeça numa bandeja, né? Graças a Deus, né, o Senhor estava comigo, eu consegui o comandante na época, por saber que eu era uma boa policial, né? Entendeu a situação, me falou, mas aí eu encontrei uma oportunidade dessa pessoa enxergar quem eu era em Deus e alcançar o coração dela. E isso é surpreendente, porque geralmente, quando você é ferido, você quer atacar, se vingar. Mas nessa época, eu lembro que eu chorei assim, né? Eu falei, nossa, por que será que eles estão assim com tanta raiva de mim? Mas eu decidi, né, fazer o bem para aquele policial. Então, a partir daquele momento, na outra semana era aniversário dele, eu comprei um presente, escrevi um cartão, entreguei, comecei cada dia a dar uma palavra, olha, você é muito especial e tal. E isso transformou, a pessoa ficou constrangida, né? E isso ensinou muito para ele, né? Para essa pessoa. E eu lembro até hoje o dia que ele deixou a profissão, deixou a polícia, ele deixou uma mensagem. Existe uma pessoa aqui, uma policial, é a Vivian, e eu consigo ver Deus nas atitudes dela. Então, aquilo que era uma adversidade serviu para ensinar e fazer aquela pessoa crescer. Então, não importa onde estivermos, o nosso papel é esse, ensinar e mostrar para essa pessoa, né, o que Deus tem para ela de verdade. Oh, wow. Uhum. Wonderful Uau! story. Que Wow. história incrível! Well, you're awesome. I mean, you're a cop. Nossa, você é incrível, uma policial! I mean, I'm Long so time impressed. ago. Fico muito impressionada. Yeah, I'm so impressed. Muito impressionada com a sua história. You've given such great examples of how you use servant leadership to overcome obstacles. Você deu exemplos incríveis de como a gente pode usar essa liderança serventil para lidar com esses obstáculos. And, we both probably, I know for sure I have overcome a lot of hurts. E nós duas, provavelmente, eu tenho certeza que eu superei muitas feridas.
But when you have that word inside of you Mas quando nós temos essa palavra dentro de nós, as a leader, como um líder, you're able to process things and forgive. você é capaz de processar as coisas e perdoar. And there's times when someone did something that wasn't very nice. Então, houve tempos em que alguém fez algo que não foi muito bom. In my mind, E na I, minha mente, I would like to not be nice back. e- eu gostaria de não ser legal de volta. But something takes over, Mas algo parece que assume em and mim I hear myself being a servant. e eu começo a me ouvir sendo serva. I think when the word of God is in you as a leader, E eu acredito que quando a palavra de Deus está em você, enquanto um líder, you have this ability to divide right and wrong. a gente tem essa habilidade de dividir certo e errado. And you're able to put the offense aside and do what Jesus would do, right? E ele nos capacita para colocar a ofensa de lado e conseguir fazer o que Jesus faria, certo? Certo. É a nossa vida de liderança. Eu posso até dizer, felizmente, nós vamos encontrar, né, esses obstáculos. Nós vamos encontrar pessoas que às vezes vão se levantar contra nós, que vão nos trair. Mas o nosso maior exemplo foi Jesus, né? Ele sabia todas as coisas. Ele sabia de Judas, por exemplo. Mas ele decidiu caminhar com ele. E até o último momento, né? Até a última ceia, ele inseriu Judas. E a nossa vida vai haver pessoas como Judas, né? Pessoas que nós vamos confiar, que nós vamos entregar o nosso coração, que vão caminhar conosco, que vão ver os milagres, que vão ver as ações de Deus na nossa vida. E mesmo assim, elas vão escolher fazer isso. Mas isso não é sobre nós, não é? A gente precisa aprender a continuar exercendo a nossa função e não deixar. Eu sei que muitas vezes é muito difícil. Eu já passei por situações de muita dor, de muito choro, de vontade de desistir, de vontade de não confiar mais nas pessoas. Mas isso eu creio que é o Senhor, né? Construindo a nossa maturidade. E cada vez que a gente consegue sobrepor essas dificuldades, né? Andar um degrau a mais e aprende a perdoar. A cada dia mais a gente vai alcançar essa maturidade. E uma coisa assim que me ajuda muito nesses tempos de dificuldade é Mhm. olhar a pessoa com os olhos de Jesus, né? Como Jesus enxerga essa pessoa. Então, muitas vezes eu olho assim, por que será que essa pessoa está fazendo isso, né? O que será que ela sofreu na infância? Ou qual trauma ela passou para que ela estivesse tendo esse tipo de atitude? Então, isso me ajuda muito a entender a pessoa, me colocar no lugar dela e mudar, né, a minha trajetória. Claro que tem dias que muitas situações que a gente, na verdade, imagina eu, né, que era uma policial e eu tinha uma arma. E muitas vezes você quer matar a pessoa porque você fica muito bravo, mas essa conexão, sabe, assim, não é? Mas essa conexão, assim, de saber que eu tenho que matar o meu eu, né? Eu tenho que matar o meu ego, o meu egoísmo. Então, quando a gente aprende a se colocar nessa posição de servo, é fácil, porque não é sobre você, né? Mas é Cristo em você. Então, o que ele faria? Tem muitas histórias sobre isso, mas se eu Mhm. contar todas as histórias aqui em cada That's, fala, you definitely need to come back. Nós yeah. realmente vamos precisar de receber a pastora Vivian de novo. Well, let's do this. I know that there are a lot of leaders that are listening to us now. Então, vamos fazer o seguinte: eu sei que tem muitos líderes que estão nos ouvindo aqui hoje. And please pass this podcast on to your friends, coworkers, E, por favor, compartilhe esse podcast, essa mensagem com seus amigos, com seus colegas de trabalho. because we've dealt with we've brought understanding to why a leader needs the Word of God with them.
Porque nós estamos trazendo um entendimento de por que um líder precisa de trazer a palavra de Deus junto com ele. We've talked about how important serving others right in the business world is. Nós falamos sobre como servir os outros no mundo dos negócios é importante. And we've also talked about dealing with those who have hurt us. E nós também falamos sobre como lidar com aqueles que nos feriram. And what's so good about, I believe, our conversation Eu acho que algo que foi tão bom aqui da nossa conversa is we've given practical ideas of how to do this right where you work. eu acredito que você pode ter ideias, insights práticos daqui dessa conversa, foram exemplos práticos de como você pode aplicar isso exatamente onde você está. So I really sense in my spirit, Pastor Vivian, Eu realmente sinto no meu espírito, pastora Vívia, that we've got a lot of leaders listening to us that can relate to being wounded and hurt as a leader. que nós temos muitos líderes nos ouvindo aqui hoje que podem se relacionar com isso de terem sido feridos ou traídos, mesmo eles nessa posição de liderança que eles têm. And as we walk through our journey, we're going to face those situations. E sim, enquanto nós caminharmos por essa jornada, nós vamos nos encontrar com situações assim. And what I've learned is that each person that maybe causes some hurt in my life has moved me forward. E o que eu aprendi foi que cada uma dessas pessoas que talvez trouxeram algum de sofrimento, que me feriram, elas acabaram me forçando a ir um pouco além. Amém. And it's matured us. E isso nos amadureceu. So I know that we both carry this anointing in our life E eu sei que nós duas carregamos essa unção nas nossas vidas. because we walk through hurts and we've come out on the other side different, closer to Jesus, more humbled. E nós duas passamos por feridas, mas nós atravessamos do outro lado, mais parecidas com Jesus, mais humildes, aprendendo. So let's pray. I want you to lead in prayer, and I'll finish it. And let's pray over those, whatever the Lord shows you. Então, eu quero te Amém. convidar, pastora Vívia, a nos liderar em oração aqui a respeito disso. Vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo e aí eu vou encerrar. Amém. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo tão precioso, Senhor, que estivemos aqui falando de Ti, aprendendo mais de Ti, Senhor, baseados na Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz nas nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra é como prumo, Senhor, que dirige as nossas vidas, ó Pai, se mesmo em nossos pensamentos, ó Pai, no nosso conhecimento, ó Deus, pensamos, ó Deus, que algo está correto. Mas quando nós colocamos diante da Tua palavra, Senhor Jesus, e decidimos, ó Pai, agir, ó Pai, conforme, ó Deus, o que o Senhor nos ensina, Senhor, na Tua palavra, Senhor, nós vamos ser felizes, ó Pai, nós vamos ser prósperos, Senhor, nós vamos chegar a um lugar, ó Pai, inimaginável, Senhor. E é isso, Senhor Jesus, que nós temos vivido, Senhor, desde muitos jovens, Senhor Jesus, temos colocado a Tua palavra em primeiro lugar, temos declarado a Tua palavra, Senhor, e nós oramos, Senhor, sobre cada líder que está nos ouvindo, Senhor, neste momento, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que há muita dificuldade, Senhor Jesus, em liderar. Senhor, nós passamos por dificuldades, por obstáculos, Senhor, que às vezes a gente jamais imaginava que íamos passar, ó Pai. Mas eu peço a Deus que neste momento, Senhor, o Senhor alcance o coração de cada pessoa que está escutando, Senhor. Não importa, Senhor, a situação que eles estiverem, Senhor, ou numa situação, Senhor, em que estão muito felizes, que estão muito prósperos,
ou em uma situação, ó Deus, em que estão sofrendo, ó Pai, não importa qual situação, Senhor. Nós precisamos, Senhor, olhar para Ti, Senhor, seguir as Suas orientações, caminhar em obediência ao Senhor, ó Pai, e que o Senhor ensine, Senhor, cada um desses líderes a ouvir o Teu Espírito Santo, a seguir as orientações do Teu Espírito, porque muitas pessoas podem falar, as nossas emoções podem falar, e, e se escutamos essas direções, nós podemos nos arrepender depois de algum tempo. Mas se nós ouvirmos o Teu Espírito Santo, a voz do Teu doce Espírito, com certeza nós não nos arrependeremos, porque a Sua palavra é viva, a Sua palavra nos transforma, nos edifica, nos direciona. E eu peço a Deus que o Senhor derrame uma unção, ó Pai, sobre cada líder nesta manhã, ó Pai. Que eles possam, Senhor, caminhar em sabedoria, não em sabedoria humana, científica, mas em sabedoria da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor, agentes de transformações onde eles estiverem, onde eles estiverem caminhando, ó Pai, que o Senhor esteja ali com eles, ó Pai, em cada momento. Que o Senhor levante, Senhor Jesus, cada um deles, ó Pai, nos momentos, ó Pai, onde eles querem desistir, onde eles não veem saída, ó Pai, onde, Senhor, a raiva, o ódio, Senhor, a decepção tomou conta do coração deles, ó Pai, que eles possam enxergar, ó Pai, como uma oportunidade, Senhor, de crescimento, como uma oportunidade de alcançar voos maiores, ó Pai, lugares maiores, ó Deus, onde eles não podem, Senhor, imaginar que o Senhor vai levar, assim como aconteceu na minha vida, aconteceu na vida da Chantel, Senhor, tantas vezes, ó Pai, onde nós víamos que não havia saída, ó Pai, mas aquele ponto, aquela adversidade, aquelas pessoas que nos feriram, ó Pai, foram, na verdade, usadas por Ti, Senhor, para que nós alcançássemos coisas maiores, ó Pai. Eu sei que é um momento, às vezes, que é muito difícil entender isso, ó Pai, mas nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor ministre no coração de cada um nessa manhã, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, sempre tem propósito para todas as coisas, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de alegria, o Senhor caminha conosco, ó Pai, e eu peço essa unção sobre cada líder, ó Pai. Faça com que eles sejam fortes, ó Pai, que eles sejam, Senhor, como o Senhor Jesus, como nosso maior exemplo, que eles aprendam a servir, ó Deus, que eles deem testemunho, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, com as suas ações, ó Pai, que eles ensinem princípios, ó Pai, que eles tenham um caráter de Cristo, ó Pai, que o seu coração, ó Deus, seja sempre voltado, Senhor Jesus, a ministrar a pessoas, ó Pai, a levar pessoas, ó Pai, a caminhar em um lugar mais alto, ó Pai, mesmo que muitas vezes vão ser maiores que nós, ó Pai, mas nos use, Senhor, neste papel, Senhor Jesus, de elevar pessoas, de mostrar para as pessoas, ó Pai, o quanto é abençoado viver, ó Pai, o Teu propósito na vida delas, ó Pai. Usa-nos, Senhor Jesus, não importa onde estivermos, ó Pai, seja no ministério, ó Pai, seja na nossa casa, seja, Senhor Jesus, nos nossos negócios, ó Pai, sempre há uma oportunidade de te servir, de ser boca do Senhor, de influenciar pessoas e de fazer a diferença nessa geração, onde quer que estejamos. Eu oro e eu abençoo cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, em nome de Jesus, a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amen. Pastor Vivian, Pastora I Vivian. really sense that you carry this servant leadership mantle. Pastora Vivian, eu sinto que você carrega esse líder, esse manto de uma líder que serve. And for those of you that have watched us and heard her prayer today, E para vocês que nos ouviram, nos assistiram e ouviram a oração dela, she has released this anointing ela liberou essa unção that will give you the ability to pick yourself up and get going again. que vai te dar essa habilidade de se autoliderar, de se erguer de novo e continuar caminhando. And I really sense that the Lord is really going to give you some insight into this. E eu sinto que o Senhor vai te dar muitos insights sobre isso que nós conversamos. I suggest you write a book on this. Eu sugiro até que você escreva um livro sobre isso. Amém. But
Pastor Vivian has actually come into my life, and this anointing hit me and was able to help me pull myself up. A pastora Amém. Vivian, eu tive um encontro com ela e essa unção dela me encontrou e me Amém. encorajou a me reerguer, a me reposicionar. Amém. So we want to hear from you. Então, nós queremos ouvir dela. I believe that what was released today is going to just empower you. Então, eu quero também ouvir vocês. Eu realmente acredito que o que foi liberado hoje Uhum. vai te Amém. empoderar. You are good enough to do the job God has given you. Amém. Você é bom o suficiente para fazer a função, cumprir o trabalho que Deus te entregou. You can do this. Você pode fazer isso. Well, Pastor Vivian, it's so Hum. good. This has been so good. Pastora Vivian, foi tão bom. Amém. Foi But muito bom. I want to say this Eu quero dizer isso before we end. antes de finalizarmos. If you've enjoyed what we've talked about today, Se você gostou do que nós Uhum. conversamos hoje, marketplace principles, princípios de sacerdócio de mercado. and I invite you to join with me into my Living in the Overflow Flow program. E eu quero te convidar a vir comigo no programa Vivendo no Transbordar, Where I'm going to teach marketplace principles, just like we talked about today. onde eu vou ensinar princípios do sacerdócio de mercado, assim como nós conversamos aqui hoje. Amém. I think we always need someone speaking into our life that's been in the business world. E eu acredito que nós precisamos de alguém declarando sobre as nossas vidas, falando sobre as nossas vidas, sobre essa experiência de sacerdócio de mercado. Amen. Amém? Amém. So become a part of this Living in the Overflow program. Então, se junte a nós nesse programa Vivendo no Transbordar. Well, Pastor Vivian, wow, I cannot explain in words how powerful this has been. Pastora Amém. Viva, eu mal posso expressar em palavras quão Amém. poderoso foi essa conversa. And I Amém. just want to thank you for your words of encouragement Eu só quero te agradecer pelas suas palavras de encorajamento. Amém. in my personal life. Na minha vida Amém. pessoal também. I honestly would not be here today if it was not for you and your husband, Pastor Amém. Kedney. Gente, eu não estaria aqui hoje, viu? Se não fosse pela pastora Vivi e pelo esposo dela, o pastor Kedney. Amém. Now, before we end, tell us where you pastor and again how we can connect with you and your husband. If you're in that local area of Dallas, Texas, you got to go find them. Então, pastora Vivi, para nós Amém. encerrarmos, fala pra gente de novo ali qual é a igreja que vocês lideram em Dallas e como as pessoas podem encontrar vocês, porque se elas estiverem por Dallas, eu quero encorajar vocês, viu? Encontre esses pastores. Amém. Nossa igreja chama The Lighthouse Church Dallas. Ela fica. Quem está aqui em Dallas é bem próximo do CFNI. É uma igreja americana, né? Então, nós temos os cultos em inglês. E eu, junto com meu esposo, somos pastores em espanhol, né? Então, nós temos cultos, né? Em espanhol e cultos em português. Então, você é bem-vindo a estar conosco. Nós somos muito conectados também ali no CFNI, então nós fazemos parte, somos diretores da América Latina, do CFN Network. Então, é um network de pastores, né, conexão de pastores de todo mundo. Muitos pastores têm vindo do Brasil, né, para terem os seus ministérios reconhecidos, receber sua ordenação pastoral aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse, né, em ter uma igreja aqui nos Estados Unidos, ter um ministério aqui e ter essa legalidade espiritual dentro do território americano, nós estamos aqui também para servir vocês. E o que precisar, temos também a Conferência Mulheres Incríveis, que acontece no Brasil, a gente está pensando também em fazer aqui nos Estados Unidos. Estamos à disposição para servir em todas essas áreas. I believe that conference is coming up. Is that in June? A conferência, eu acredito que vai ser em junho, certo? Certo, junho em Goiânia.
Nós teremos também Conferência Mulheres Incríveis, né? Então, junho em Goiânia, setembro nós vamos fazer a conferência dentro da Expo Cristã e em outubro nós estamos planejando fazer em Miami, né? Ainda são planos. Então, se você quiser saber mais detalhes, você pode nos seguir, Conferência Mulheres Incríveis, e aí você pode fazer parte desse grande ajuntamento de mulheres. Oh, wow. So good. Okay. Incrível. All right. Well, again, thank you for everyone joining us today. It's been so fun to be with Pastor Vivian. Follow her and her husband. Powerful, powerful ministry, especially if you're a leader in the business world, you connect with them. And again, stay tuned for more podcasts, but because we've got so much guests coming, more content, it's going to really move you forward. We'll see you next time. Então, se você está aqui conosco, muito obrigada. Obrigada, pastora Vivian. Você viu aí Amém. como se conectar a ela. Nós te agradecemos. Esteja conectado aqui conosco também no Amém. podcast. Nós nos vemos na próxima.